Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sociedade de Sucesso. E olha só, hoje nós vamos falar sobre um tema que vai te interessar muito, porque nós vamos falar sobre empresas familiares. Família nos negócios, será que dá certo ou dá errado? Então fica aqui, se você tem essa dor, fica aqui, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora deixa eu me apresentar. Se você nunca me viu, se esse é o primeiro contato que você está tendo comigo, seja muito bem-vindo, puxa uma cadeira, toma um café, pega uma água, calma. Meu nome é Juliana Guerra, eu sou advogada de empresas há 15 anos e eu criei uma página no Instagram, que é o Julia Guerra, @JuliaGuerraAdvogada. Vai ser um prazer ter você lá como meu seguidor. Eu criei essa página com o objetivo de falar todos os dias para empreendedores que empreendem em sociedade. Então, todos os dias, uma nova dica que com certeza não vai deixar você terminar o dia do mesmo jeito que você começou. As pessoas que me seguem lá falam: olha, Juliana, eu fico aqui porque todo dia eu quero aprender uma coisa nova. Então, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje nós vamos falar sobre um tema que causa realmente muita dor, porque dizem aí, o que dizem por aí? Que a gente nunca deveria contratar alguém que a gente não pudesse demitir. Acontece que o Sebrae fala pra gente que uma grande parte das empresas que existem no Brasil são empresas familiares, porque é realmente muito comum que o marido se associe à esposa, que os pais se associem aos filhos, que os irmãos se associem entre si. E será que esse tipo de sociedade costuma dar mais problema do que uma sociedade tradicional, formada entre estranhos, entre amigos, ou entre pessoas que não são ligadas por um vínculo familiar? É sobre isso que nós vamos falar, como é que você pode se proteger dentro da sua sociedade familiar. E para nos ajudar a conduzir o nosso raciocínio, eu estarei, como sempre, muitíssimo bem acompanhada do Thiago Matos, que é um dos meus sócios nos meus produtos digitais. Thiago, apresente-se. Muito bem, eu sou o Thiago, do Instituto Brasileiro de Marketing. Estou muito feliz de estar podendo continuar esses episódios que a gente está fazendo para empresas limitadas. Estou aprendendo tudo, Ju. Estou acompanhando direitinho. E para você que está nos acompanhando por aqui, pelas redes sociais da Ju, pelo Spotify, pelo YouTube, marquem seus amigos que são empresários, que têm empresas familiares, que querem montar suas empresas, ou são simpatizantes, como você fala, simpatizantes a empreendedores, para que eles possam ter o conhecimento bem específico e até prático de como montar sociedade de sucesso. E o episódio de hoje é muito bom, porque eu vivi isso por muitos anos, quase 7, 8 anos, que são sociedades familiares. E eu imagino que sociedades familiares é aquela onde entre marido e mulher ninguém mete a colher. Não é mais ou menos assim? É, mais ou menos assim. É porque, assim, existe uma dificuldade natural em você fazer sociedade com um estranho, já depende que haja compartilhamento de investimento e compartilhamento de resultado. Com a família, é mais, né, é mais delicado ainda, porque também os mesmos deveres societários existem. Dever societário é dever societário. Pouco importa se você tem uma empresa familiar ou se você tem uma sociedade aí com teu amigo ou uma sociedade com um estranho. Deveres são deveres. O grande problema é que existe uma relação familiar por trás da relação societária que vai sobreviver ao final da relação societária. Então você imagina, uma vez, e normalmente as sociedades familiares dão certo. Por quê? Porque quando a gente fala de empresa de responsabilidade limitada, o elemento confiança que precisa haver entre os sócios é muito importante. E quais são as pessoas nas quais a gente mais confia, se não for os nossos pais, se não for os nossos irmãos? Então, as sociedades familiares, normalmente, elas surgem porque existe um vínculo de confiança mesmo. Eu tenho um vínculo de confiança muito forte com a minha mãe, um vínculo de confiança muito forte com o meu irmão, e isso nos incentiva. Se nós dois temos uma habilidade, isso nos incentiva a empreendermos juntos. A gente acha que isso é suficiente para fazer o negócio dar certo, e muitas vezes não é, porque nós temos uma relação que nós precisamos fazer todos os esforços do mundo para fazer com que ela sobreviva a um conflito societário. Vou contar uma história, Thiago. Vamos lá, então peraí. Deixa eu me preparar aqui, tá? Porque história boa é quando história que tem treta, que tem puxão de cabelo, né? E que tem baixaria. Gritaria, barra gritaria. Barra e gritaria. Conta pra gente uma história cabeluda, aquelas que é quase novela mexicana, tá? Que a gente combinou que você vai contar, sobre sociedade familiar e principalmente problemas específicos que sociedades familiares vivenciam. Olha, uma vez eu atendi um grupo de pessoas que era assim: a empresa começou com marido e mulher.
E deu muito certo. E aí depois vieram os filhos. Os filhos cresceram e se tornaram sócios dos pais. Todo mundo tocando ali o negócio, muito legal. Acontece que eles tinham um negócio local e aí na pandemia eles criaram um e-commerce. E o e-commerce começou a vender muito, a empresa aumentou muito o faturamento. E a empresa, quando aumenta muito o faturamento, passa a ter um problema tributário. Era uma empresa que ela recolhia os impostos dela com base no Simples Nacional. Simples Nacional, gente, é uma forma, é um regime de tributação simplificado que pequenas empresas podem se beneficiar dele. Então, essa sociedade familiar, todos viviam muito bem, até que eles esbarraram nesse problema. O faturamento da empresa aumentou muito, eles não podiam continuar no Simples. Aí, o que eles tiveram a ideia de fazer? Simplesmente eles falaram, bom, vamos criar mais de uma empresa. Vamos criar 3 empresas, cada uma em nome de um familiar. Então, uma empresa fica no nome de um filho, a outra empresa fica no nome de outro filho, e a empresa matriz fica em nome dos pais. Assim, uma empresa independente, elas poderiam, o faturamento seria separado e eles continuariam tributando pelo Simples Nacional. O problema é que um dos filhos, embora todo mundo se desse muito bem, todo mundo tivesse assim uma veia empreendedora muito boa, um dos filhos ele era muito afoito para investir. Ele não pensava muito bem, não calculava muito bem os riscos, e aí a família começou a ficar preocupada. Poxa, o que a gente faz? O que ele pode fazer estando à frente de uma empresa com tanto poder? Agora que ele não tem mais que submeter nenhuma decisão à aprovação, agora que ele é o único dono do poder da caneta, de assinar os empréstimos, de assinar, né, os cheques, e aí? Aí, quando eles fizeram a consulta, nós sugerimos que eles fizessem um contrato de sociedade de fato. Porque todas as vezes que nós temos uma sociedade entre pessoas que não estão ligadas por um contrato social, nós dizemos que essas pessoas estão associadas de fato. Então, esse grupo econômico, esse grupo empresarial que eles estavam criando, era uma criação informal, porque essas empresas não poderiam ter ligação uma com a outra por uma questão tributária, mas nada impedia que a gente fizesse um contrato particular celebrando a existência de uma sociedade de fato entre todas as empresas. E assim, dessa forma, esse filho, ele estaria sujeito a submeter as decisões à aprovação. Ele continuaria dependendo da aprovação dos outros sócios, dos outros familiares para tomar as principais decisões na empresa dele. Então, para tudo tem jeito nessa vida. Era uma sociedade familiar, em algum momento eles precisaram se separar, existia uma característica pessoal em um desses membros que colocava os outros apreensivos, mas através de uma inteligência contratual, a gente conseguiu resolver esse problema. Bom, você criou quase um estatuto da família na sociedade. Então, nesse exemplo, que eram 3 sociedades, existia uma sociedade macro ou só as decisões eram compartilhadas entre as outras sociedades, as outras empresas? Existia, nós criamos uma sociedade, um grupo empresarial. Um grupo empresarial. Nós criamos, todos eles as empresas continuavam sendo associadas, submetendo as decisões à aprovação, cada uma com um centro de custos próprio, separando faturamento, separando lucro, tudo direitinho, mas eles tinham o dever de acertar contas, todos eles. Então dá para fazer. Então, assim, é certo a gente fazer isso? É certo a gente criar estratégias para pagar menos impostos? Tem gente que fala que é errado, né? Mas não é. Se você usar estratégias que são lícitas para você fazer o planejamento tributário do seu negócio, por que não? Você vai fazer. Você deu um exemplo muito bom com filhos. E com marido e mulher? Como é que funciona uma sociedade entre marido e mulher que depois precisa dar continuidade, ou depois precisa encerrar? Existe alguma mudança na sociedade que precisa ser já feita antes? Olha, sociedade entre marido e mulher é um capítulo à parte. Por quê? Não é sempre que os cônjuges podem ser sócios. Então, por exemplo, a gente tem que olhar para o regime de bens. As pessoas que são casadas no regime da comunhão total de bens não podem ser sócias. Assim como não podem ser sócias as pessoas casadas sob o regime da separação obrigatória de bens. Então, muitas vezes, nós somos obrigados a nos casarmos sob determinados regimes de bens. Então, por exemplo, Tiago, imagina que você vai se divorciar da sua esposa, mas por algum motivo vocês não vão fazer a divisão de bens. Você está divorciado, você pode se casar de novo, mas o seu segundo casamento, você vai ter que casar pelo regime da separação obrigatória, porque enquanto você não divide os bens do casamento anterior, no novo casamento vai ter que respeitar o regime da separação para não ter confusão, para não se confundirem, não confundir
confundir um novo patrimônio que você vai construir com o patrimônio que você já tinha com a sua esposa. Assim como as pessoas idosas também são obrigadas a casar por esse regime. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, falando aqui com marido e mulher que estão pensando em se associar, pensem no regime de bens no qual vocês estão casados. Vamos considerar que vocês estejam casados sob o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime oficial no país. Se você se casou e se você não fez um pacto antinupcial, você está casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Pode pegar lá a sua certidão de casamento que você vai ver. Nesse regime, nós podemos fazer sociedade. O nosso cônjuge pode aparecer ali no contrato social como nosso sócio. A grande questão é a seguinte: tem gente que separa a relação societária da relação conjugal. Acontece que juridicamente, olha só, juridicamente o buraco é mais embaixo. Então, imagina que você quer abrir uma sociedade com a sua esposa ou com o seu marido e você vai colocar ele como dono de 30% apenas da empresa. Você vai ficar como sócio majoritário, dono de 30%. Imagina que vocês decidem se divorciar. Muitas vezes o divórcio, que é o final do vínculo, o final da sociedade familiar, ele significa também o final da sociedade empresária. Aí o empresário vai querer indenizar o cônjuge no valor correspondente a 30%, que é aquela participação. Justo, pô, lógico, tava 30% no contrato. A vida não é esse pudim não, Thiago. Não, mas eu tava 30%. Não. Mas as regras do direito de família, elas se sobrepõem às regras do direito empresarial. Então, o que significa o regime da comunhão parcial de bens? Significa que tudo aquilo que foi adquirido na constância do casamento, adquirido onerosamente, ou seja, tudo aquilo que o casal investiu para comprar, ele tem que ser dividido na proporção de 50% para cada um. Então, você imagina que vocês montaram uma empresa na constância do casamento, vocês são casados sob o regime da comunhão parcial de bens, o que acontece com a empresa? Não é um bem que foi adquirido como esforço comum durante o casamento? Então, ele tem que ser dividido. Olha só, então peraí. 50-50. É por isso que você fala que não faz sentido a divisão entre 80-20, 90-10 entre marido e mulher, porque existe uma comunhão parcial de bens que já acontece, que é 50% na vida, a partir do casamento. Então não faz sentido ter um contrato social que divida as cotas de forma diferente. Seria isso, né? Em resumo, se você é casado, tem gente que tem pavor de falar em sociedade. Eu não quero ter sócio. Mas se você é casado, você já tem um sócio ou uma sócia. Então pode se preparar, vai montar uma empresa, pode estar casado pelo regime da comunhão parcial de bens, é 50% da sua esposa ou 50% do seu marido. Juliana, mas eu não vou ser dona sozinho, eu vou ter sócio. Não tem problema, sua esposa ou seu marido é dono de 50% da sua parte. Se você tem 10%, o outro é dono de 50% da parte que você tem. Meu Deus do céu. Agora... Mas tem um detalhe, hein, Tiago? Olha só. O fato de nós sermos casados e nós termos uma empresa e nós nos divorciarmos não transforma o nosso cônjuge em sócio da nossa empresa. O exemplo que nós estávamos falando anteriormente, nós estamos falando de casais que são sócios. Os dois aparecem no contrato social. Mas essa não é a situação mais comum. A situação mais comum é nós sermos empresários, nós sermos casados e a gente decidir se separar e ter que fazer um acerto de contas com o nosso cônjuge. Esse acerto de contas não transforma o nosso cônjuge em sócio da nossa sociedade. Não. O nosso cônjuge, ele é nosso sócio na vida. Então, se eu sou dona de 20% de uma empresa, eu tenho que fazer um acerto de contas. Eu tenho que pagar metade desses 20% para o meu cônjuge. Se eu for casada pelo regime da comunhão parcial de bens e se essa empresa tiver sido construída na constância do casamento. É assim que funciona. Aí tem muita gente que acha que, então tudo bem, eu tenho que pagar essa participação para ela, mas eu não quero pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar. E aí, o que acontece? Eu não faço ideia, você que veio com esse problema aí, o problema é seu. Olha só, o nosso cônjuge, ele não pode exigir que a nossa parte na empresa seja liquidada para ele receber. Ele não pode exigir. Ele não pode exigir nenhuma providência que implique em acabar com a empresa para ele poder receber a participação dele. Agora, é de bom tom, é um bom senso que você verifique quanto valeria a sua parte. Você é dono de 20%, é dono de 30%, você é casado, vai se divorciar, verifica quanto vale a sua parte. Por isso, é nessa hora que ter um bom contrato social faz toda a diferença, porque se já tiver no contrato social a forma de calcular a participação dos sócios, você já tem meio caminho andado. Mas o caminho que você vai seguir é esse, vai calcular o valor da sua participação e metade dessa quantia você vai oferecer para o seu cônjuge. Aí você vai me perguntar, Juliana, mas e se eu não quiser fazer isso? Não tem problema, você vai se divorciar, vocês continuam sendo, não divide essa empresa, e aí você vai ficar dividindo o lucro com o teu cônjuge. Peraí, calma aí. Você vai dividir lucro com o cônjuge? Com o ex. Com o ex? Não tem como. Você terminou o casamento. Você, né? Você não vai dividir lucro com o ex?
Vai dividir lucro com o ex. Por essa você não esperava. Ué, se você terminou o casamento, você sabia que você tinha que dar parte para tua esposa e você não deu, ela continua sendo tua sócia nesse bem. Não, peraí, olha só. Agora eu fiquei confuso. Você que estava nos ouvindo agora, possivelmente, você está dirigindo, está ouvindo um podcast. Fala assim, eita, peraí, vou parar para ouvir melhor. A pessoa parou o carro agora. Parou o carro. Olhou para o lado e falou assim, meu Deus, você que está vendo a gente no YouTube, enfim, vamos então. Eu sou casado. Vou trazer a minha esposa aqui para o jogo. Ana, eu sou sócio do IB Marketing. Se por algum acaso eu sair da minha sociedade que eu tenho hoje com a Amanda, que é minha parceira lá, o que eu receber da minha empresa, se eu vendi, se eu ganhei, sei lá, 500 mil reais da minha parte, eu tenho que dividir esse dinheiro com a minha esposa? Com certeza. Bom, se você estiver casado, não. Mas se você estiver pensando em se divorciar da Ana, ou estivesse se divorciando da Ana, vendeu por 500 mil, 250 mil é dela. Olha, isso deve ter muito golpe nessa vida, gente. Deve ter amor que acaba só porque vendeu parte da empresa, não deve? Acontece. Mas ainda tem isso. Vamos supor que você divorcie da Ana e você continue a sociedade. Mas você não indenizou a parte dela. Você sabe que dos 50% que você tem no IB Marketing, você teria que dar 50% para a sua esposa, porque ela teria, né? Ela é sua sócia na vida. Ela não é sócia da empresa, mas ela é sua sócia na vida. Eu não estou nem continuando. O cenário eu vendi minha parte. Depois eu pego essa parte que eu continuo na empresa. Eu vendi minha parte. Se eu separar da Ana, eu preciso pagar a parte que eu recebi. Não, olha só. Se você recebeu esse dinheiro estando casado, você empregou em benefício da família. Não, mas digamos que eu tenha divorciado. Não. Se você se divorciou, tem que pagar. Sim. E se eu continuar com a empresa, se eu comprei a parte da Amanda... Você fica dividindo o lucro com a tua ex. Que coisa maravilhosa. Gente, olha só. Você é empresário e você é casado, vai se divorciar? O cálculo é muito simples. Você está casado pelo regime da comunhão parcial de bens? A empresa foi um bem que vocês compraram, que você adquiriu durante a constância do casamento? Então você tem que calcular o valor da sua participação na empresa para dar metade para o seu cônjuge. É simples. Se você não quiser fazer isso, o seu cônjuge vai ter o direito de ficar recebendo parte do lucro que você recebe, enquanto essa empresa não for vendida. O teu cônjuge não pode te obrigar a vender a sua participação na empresa para ele receber a parte dele. Não. Ele não pode exigir que a empresa acabe para ele receber a parte dele. Porém, uma vez que você continue nessa empresa, o lucro que você recebe fica pertencendo 50% ao seu ex, até você vender essa empresa. Ou até essa empresa falir, ou até essa empresa quebrar. Agora pergunta, Thiago. Pergunta o que eu sei que você quer perguntar. Você quer perguntar da dívida? Pergunta. Não, olha só. Dividir lucro é mole. Moleza, né? Amor, não separa, tá? S2 para sempre. O divórcio sai muito caro, gente. Imagina que você é empresário e se divorcia, sai mais caro ainda. Você perde tudo. Perde até o amor. E ganha dor de cabeça. Agora, dividir lucro é mole. E se a empresa tem dívida? Muita gente pergunta isso. Juliana, se eu me divorciei, não fiz a divisão da empresa e sou obrigado a ficar dividindo o lucro com a minha ex ou com o meu ex, então eu tenho que dividir dívida também, porque a minha empresa está cheia de dívida. E aí? A vida não é esse pudim. Vocês que me seguem, vocês sabem que uma coisa que a vida não é um pudim. A vida tá mais para doce de feijão do que para aquele pudim de doce de leite com aquela caldinha de caramelo. Deu até fominha agora. Pois é, olha só. A dívida da empresa, ela pertence à pessoa jurídica. Ela não pertence à pessoa física dos sócios. Pode ser que uma dívida que pertence à pessoa jurídica passe para a pessoa física? Pode. Através do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que acontece quando o empresário abusa da pessoa jurídica, através desse instituto pode ser que uma dívida da pessoa jurídica passe para a pessoa física, mas isso é uma exceção, isso não é a regra. A regra é que as dívidas elas sejam da empresa. Então não tem como você dividir dívida com a sua esposa ou com o seu esposo, ou melhor, com a sua ex ou com o seu ex. Por quê? Por um motivo muito simples. Eles não são sócios da empresa. Eles foram seus sócios na vida. Então é simples. Você vai dividir lucro? Sim. Por que você vai dividir lucro? Porque esse era um bem que também pertencia a eles. Mas você não vai dividir prejuízo por quê? Porque esse prejuízo não é de ninguém, pessoa física. Esse prejuízo é da empresa. Mas e se esse prejuízo passar para a pessoa física? Aí se esse prejuízo passar para a pessoa física e atingir algum bem da pessoa física que também pertencia ao cônjuge, aí sim essa dívida vai ser compartilhada. Mas é a exceção. Mas eu sou estudioso, né? Sou o seu ouvinte mais assíduo. Você já me falou aqui uma vez que existem dívidas que ficam na sociedade, mas existem talvez dívidas
trabalhistas que vai além da sociedade, vai no bolso, vai no CPF. Isso é verdade? Sim, com certeza. As dívidas da empresa, em algum momento, as dívidas do CNPJ podem passar para o CPF. Em que situações acontecem? Quando a gente abusa da personalidade jurídica. Então, por exemplo, tem gente que pratica confusão patrimonial, ou seja, esvazia todo o patrimônio da empresa, coloca dinheiro no bolso e deixa aquela empresa quebrar. Ou seja, quando os credores vão executar, não tem nada para ser transformado em dinheiro. A gente não pode fazer isso. Aí, se o teu credor conseguir comprovar que você agiu com fraude, que você agiu com confusão patrimonial, desvio de finalidade, ele vai conseguir pedir a desconsideração da personalidade jurídica para avançar sobre o seu patrimônio. Uma outra situação também que admite a desconsideração da personalidade jurídica, de forma muito mais rápida, dívida trabalhista. Porque em outras dívidas, por exemplo, se você ficar devendo a um fornecedor, o fornecedor ainda tem o trabalho de provar que você agiu com fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Agora, se você ficar devendo um credor trabalhista, nem isso o teu credor precisa provar. Basta que a empresa não tenha bens suficientes para pagar as próprias dívidas para essa dívida ser transferida através da desconsideração da personalidade jurídica para a pessoa física do sócio. E aí, nesse momento em que ocorre essa responsabilização pessoal do sócio, o cônjuge também pode ser afetado. Porque imagina, se você está casado pelo regime da comunhão parcial de bens, todos os bens que vocês adquirem pertencem aos dois. Então, se você tiver a penhora, tiver o comprometimento de um bem pessoal, ou seja, esse bem é seu e é do cônjuge. Olha a confusão que você está criando na cabeça dos nossos alunos. Ju, olha só. Quem está escutando isso aqui e é o simpatizante, tem um marido ou uma esposa que empreende, ele vai querer prestação de contas. Porque olha só, imagina, eu sou casado com uma empresária. Eu não empreendo, eu sou CLT. Só que eu escuto isso que você está falando, e se a minha esposa está fazendo algo de errado na empresa dela, o que acontecer na empresa pode atingir o meu patrimônio que eu criei com a minha esposa. Percebe que talvez, até para quem está nos ouvindo, se o seu marido ou sua esposa empreende, cara, passa esse vídeo, marca ele aqui, porque isso pode afetar a sua vida, a sua família, porque talvez ele possa estar fazendo uma coisa errada, ou não percebendo que existe um risco nisso. Exato, um marido ou uma esposa excessivamente entusiasmados no empreendedorismo, que vão fazendo investimentos sem planejamento, vão administrando a empresa do jeito que eles querem, não tem uma boa gestão financeira. Tudo isso pode gerar um comprometimento pessoal do patrimônio deles. E aí resvala no patrimônio do cônjuge. Mas lembrando que, Thiago, o cônjuge ele não tem como pedir prestação de contas para a nossa empresa. Tanto, assim, se divorciar até consegue, porque ele também tem o direito de receber a participação dele, então ele pode. Inclusive você hoje, por exemplo, se a Amanda se divorciar, o marido da Amanda, em algum momento, pode pedir, fazer um processo contra a sua empresa para que sejam apurados os haveres da Amanda, porque em cima desse valor ele vai ter o direito de receber a parte dele. Mas assim, ele não, enquanto você está casado, não tem como o cônjuge ir em cima da sua empresa, porque ele não é sócio. Ele é sócio do teu sócio na vida, né? Os nossos cônjuges são os nossos sócios na vida, não são sócios necessários das nossas empresas. Então a gente precisa separar as coisas. Não, mas assim, mas já abre um olho. Abre o olho. Não é? Porque a gente tem, às vezes, não é meu caso, mas às vezes a pessoa que tem um marido, uma esposa que é muito, né, pra frente, de empreendedorismo e tal, cara, peraí, tenta entender o que ele faz, como que ele gerencia. Não vai pedir prestação de contas para os outros sócios, mas saber com quem você casou é algo que precisa de uma certa atenção. Olha, você até me lembrou de um caso, porque eu sempre... Calma aí. Caso é bom. Eu vou até iniciar esse caso bebendo uma água, né? Porque neste momento a gente tem a nossa canequinha. A nossa canequinha. Um brinde, a nossa canequinha. Isso aqui, daqui a pouco a gente está abrindo a lojinha da Ju. Essa aqui é uma canequinha muito especial que a gente preparou para tangibilizar esse podcast Sociedade de Sucesso. Então, em breve, na lojinha da Ju. Conta essa história que eu vou, enquanto vou beber minha água. A água do saber. Exato. Bom, eu tenho uma história que é a seguinte. Eu atendi um grupo de pessoas que eles iam formar uma sociedade. Eram dois casais. Dois casais iam se associar, mas as empresas ficariam em nome das esposas.
E aí eu brinquei com eles, eu falei, olha, a sociedade é igual um casamento. Antes da gente casar, a gente precisa perceber se a gente vai casar com uma pessoa que tem muito problema com dinheiro, uma pessoa que vive endividada, porque todos esses problemas, eles se acentuam no casamento. Então você imagina que você vai casar com, você trabalha, você é uma mulher que trabalha pra caramba, é uma mulher independente, luta pra ter as suas coisas, e você vai se casar sob o regime da comunhão parcial de bens com um marido que gasta muito. Você sabe que ele tem esse probleminha na vida. Então você deveria pensar, ou você planeja um regime de bens melhor para você se casar, ou talvez você não devesse se casar. E quando a gente vai fazer sociedade, é a mesma coisa. A gente precisa olhar para o perfil do nosso sócio para ver se for uma pessoa que tem muito problema de dinheiro na vida, necessariamente esse problema de dinheiro vai afetar a sociedade. Por quê? Porque ele vai precisar de dinheiro e ele vai querer fazer empréstimo, ou em algum momento ele vai achar que ele está trabalhando mais do que você para poder aumentar a receita dele. Não tem muita mágica, né? A pessoa que precisa de dinheiro, em algum momento ela vai tentar tirar dinheiro de algum lugar. Quando ela empreende, ela vai tentar tirar dinheiro da própria sociedade, isso é normal. Aí eu falei para eles, olha, vocês são dois casais fazendo sociedade, é muito delicado, então vocês têm que ver se vocês têm um perfil compatível. Aí depois, dias depois, uma das pessoas entrou em contato comigo e falou, ai, Juliana, depois daquela consulta eu fiquei me sentindo tão desconfortável, porque era exatamente o caso do sócio que a gente da pessoa que a gente estava se associando. Falei, pois é, mas essa questão a boa administração financeira, a gente tem que avaliar se o nosso sócio e o nosso cônjuge são bons administradores financeiros, porque senão as consequências dessa temeridade com que as pessoas tratam o dinheiro, elas vão esbarrar na gente. É o que você sempre falou, né? Muita gente estuda para ser advogado, para ser médico, mas não estuda para ser empresário, para empreender. E às vezes esses acontecimentos da vida acabam causando, cara, é um efeito dominó, né? Você não sabe o que está fazendo, vai fazendo errado e tal. Eu queria saber com você o seguinte, qual é o caso familiar que você se recorda que foi mais viral, assim, que você colocou e que até hoje as pessoas comentam para você? Olha, normalmente eu não tenho um caso especificamente, mas todas as vezes que eu falo sobre essa questão dessa necessidade de acerto de contas quando a gente se divorcia de um cônjuge que não é nosso sócio, dá muito problema. Mas as pessoas, elas me ofendem, elas falam coisas horríveis nas minhas páginas, como se eu tivesse criado as regras. Gente, eu não criei as regras não, eu só passo informação, tá bom? Vocês é que tem que pensar no regime de bens sobre o qual vocês vão se casar. Você é empresário? Casa pelo regime da separação de bens. É verdade. Ou, por exemplo, pegando um gancho do Sociedade de Sucesso, lá você comenta sobre sociedade entre família, entre parentes e tal? Comento, já tenho uma aula falando especificamente sobre sociedades familiares, mas em breve nós vamos lançar uma aula mais completa para que as pessoas tenham uma visão mais clara do que está envolvido em se associar ao marido, em se associar à esposa. Porque existe uma questão também na sociedade familiar, Tiago, independente de ser sociedade entre marido e mulher, que existe um problema de governança. Então você imagina, uma sociedade que começou com os pais. Aí os filhos sucederam os pais. Aí imagina se na vida tem um filho que se sentia rejeitado, achava que os outros eram os preferidos. Mas na realidade, justo esse filho que se sente rejeitado, ele é o que tem melhor tino para os negócios. Então é ele que vai ficar ali como administrador das empresas. Imagina se ele não vai abusar. Você acha que é possível que ele abuse desse poder de administração para de repente fazer pequenas vinganças pessoais em relação aos irmãos? Então é por isso que é sempre importante, você falou do Estatuto da Família, o Estatuto da Família serve para isso. Então, famílias que têm um grande patrimônio, famílias de empresários, é bom a gente criar o Estatuto da Família para a gente determinar que, olha, o sucessor dos negócios vai ser o filho X, mas ele não está livre para tomar as decisões a bel prazer, ele tem que submeter essas decisões à aprovação de um conselho ou à aprovação dos sócios majoritários. Então, tudo que se relaciona à governança dentro de uma empresa pode ser combinado. E quando a gente fala sobre governança em empresas familiares, é um cuidado adicional que a gente precisa ter, porque como eu disse no início do nosso podcast, a relação familiar precisa sobreviver ao final da relação societária. Porque quando acontece coisas ruins na nossa vida, quando a gente precisa do socorro de alguém, a gente vai recorrer à nossa família. É a nossa família que fica do nosso lado. Então, é fundamental que a gente crie estratégias para que a relação familiar sobreviva a qualquer coisa. Muito bem. E nos encaminhando para o nosso desfecho, pessoas que fazem acordos verbais. Vou montar uma empresa, vou fazer algum acordo aqui, não vou formalizar nada, não vou criar nenhum acordo, enfim.
É sonho ou pesadelo? Super comum em empresas familiares, inclusive. Tá vendo? Olha o link. Olha, acordos verbais. Você tem uma dificuldade danada de fazer valer os seus direitos na justiça. Mas eu não vou falar sobre isso agora, não. Vou falar sobre isso só no próximo episódio. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Spotify, no YouTube. Fico feliz de você estar nos acompanhando. Essa foi o 8º capítulo. Teremos mais alguns capítulos para completar a primeira temporada desse projeto Sociedade de Sucesso. Se você ainda não conseguiu entender todos esses assuntos, fica tranquilo. Eu também não entendo tudo não, mas é só acompanhar a Ju que você vai conseguir exatamente saber todos os percalços que um empreendedor de sucesso ou futuro sucesso vai passar. E vai passar com muito mais facilidade. Ju, qual é o teu Instagram para o pessoal conseguir te acompanhar? @Julia Guerra Advogada. Todos os dias uma dica nova para você que empreende em sociedade. Então é isso, vamos olhar para aquela câmera lá bem bonita, dar um tchauzinho e a gente se vê Tchau, tchau. no próximo capítulo.